E aí, galera, vamos dar continuidade aí aos nossos assuntos sobre as leis de Newton, né? Vamos falar hoje aqui sobre as aplicações, né, das mesmas, tá? Imagina um sistema aqui, ó, posto de dois blocos. Esse bloco B está dependurado, né? E o bloco A está sobre uma superfície. Essa superfície aqui, ela não tem atrito, tá certo? Então, depois vai ver casos em que tem atrito, mas nesse caso não tem. O bloco A tem uma massa de 2 kg, o bloco B tem uma massa de 3 kg, né? Aí quer saber a aceleração do sistema, né? E a tração que tem aqui no fio, tá certo? Como é que a gente prossegue numa questão dessa, né? Bom, a primeira coisa que a gente faz é ver quais as forças estão atuando, né? Quais as forças estão sendo responsáveis aí pelo movimento, tá certo? Porque nós sabemos que como esse bloco aqui, o bloco B, né, ele tem mais massa do que o A, logo ele vai ser mais pesado, né? Porque o peso é massa vezes a gravidade. Lembrar sempre disso. Então esse sistema ele vai, o bloco B vai descer e o bloco A vai se deslocar para direita, tá certo? Então aqui, ó, nós temos uma força aqui apontada para baixo, que a gente chama de peso. No caso aqui, como está se tratando do corpo B, eu sempre tenho que colocar isso aqui, para não confundir. Peso de B. Tem o fio presente, então a gente já viu que tem tração, ó, bem aqui, ó. Eu vou colocar as setinhas porque são forças, e força é uma grandeza vetorial. Aqui também o fio, ó, tem tração, ó. Aqui apontado para baixo temos o peso do bloco A, né? Aí aqui surge o seguinte, ó, vamos lembrar. Como esse bloco A tem massa e está sobre uma superfície, vai existir uma força contrária a ele, ao peso, né? Que a gente chama de força normal, tá certo? Força normal. Então essas são as forças que, a grosso modo, estão atuando aí no sistema. Nós podemos eliminar aqui duas forças que têm a mesma intensidade e direção oposta. Lembra lá da primeira lei de Newton, né? Ó, peso anula com a normal. Ou seja, quem é a força que está puxando o bloco A? A tração. Quem são as forças que estão atuando no bloco B? O peso de B e a tração. Outra coisa interessante aqui da gente lembrar é que essas duas trações, elas têm o mesmo valor. Elas são iguais. Por quê? Porque o fio é o mesmo. Eu falei para vocês que quando o fio é diferente, a tração muda. Mas aqui, como o fio é o mesmo, ó, tá preso aqui em A. Vem, deu a volta aqui. Tá preso aqui em B. Então é o mesmo fio. Então a mesma tração dos dois lados. Tá certo? Então encontrou a tração uma vez, já era. Agora nós vamos fazer o seguinte. Descobrimos as forças aí que estão atuando no bloco A e no bloco B. O que nós vamos fazer agora? Aplicar a segunda lei de Newton, que é no bloco A e no bloco B. Vamos separar assim. No bloco A, como é que vai ficar? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. No bloco B, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Certo? Agora vamos colocar quem são as forças resultantes no bloco A. Vamos lá para o bloco A. Sobrou só a tração, né? Então fica tração no lugar da força resultante. Só sobrou ela, ó. Tração igual a massa. Como eu estou tratando agora do bloco A, eu vou colocar aqui a massa de A vezes a aceleração. Aí agora vamos para o bloco B. Quem são as forças resultantes no bloco B? Ó? Temos o peso de B e a tração. Aí, e agora, como é que eu faço? Como é que eu vou colocar? Quem eu coloco primeiro? Né? Bom, a coisa você sabe, ó. Estão em direções opostas. Então vai ser uma menos a outra. E é sempre a maior menos a menor. No caso, como o bloco B é mais pesado do que o A, o bloco B está descendo. Se ele está descendo, indica que o peso de B é maior do que a tração.
Repetindo, se o bloco B está descendo, porque ele é mais pesado do que A, se está descendo, significa dizer que o peso de B é maior do que a tração. Então, aqui vai ficar primeiro peso de B menos a tração, igual a massa. A massa de quem é que eu estou estudando agora? Massa de B. Então, massa de B vezes a aceleração. Então, veja que a gente vai sempre cair nesse tipo de questão aí. Sempre a gente vai formar aí um sistema de duas equações. A primeira equação e a segunda equação. E o que a gente faz? A gente vai substituir os valores que a gente tem e somar essas duas equações, né? Como é que a gente resolve o sistema de matemática? Somando e encontrar as variáveis, né? Então, vamos lá, vamos substituir. A tração eu não tenho, mas a massa de A eu tenho. Quem é a massa de A? 2. Aí fica 2 vezes A. Pronto, não tem mais nada para me substituir. Agora eu vou para a equação 2. Ó. Peso de B. Ah, peso de B eu não fiz ainda, ó. Tem que fazer. Então vamos subir aqui num cantinho separado e fazer. Peso de B é massa de B vezes a gravidade. É uma coisa que a gente já deve ter de cabeça, né? Porque, ó, se eu tenho uma massa, o peso é a massa vezes a gravidade. A gravidade a gente sempre usa aqui 10, né? Um arredondamento, né? 3 vezes 10, 30. Mas fazendo aqui a continha, né? Pra gente estar sempre lembrando. Peso de B é a massa de B, que é 3 vezes a gravidade, aceleração da gravidade, 10. Então, o peso de B vai ser 3 vezes 10, 30 newtons. Então, o peso de B aqui, ó, é 30. Menos a tração, não sei quem é. A massa de B, 3 quilos, ó. Então, já coloca 3. E o A também eu não sei quem é. Veja que eu tenho aí um sistema de duas equações com duas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, encontrar uma e depois encontrar outra. Então, pronto. Eu vou pegar essa equação aqui e vou colocar embaixo dessa para somar. Ó. Tração igual a 2 vezes A. Porque assim agora eu posso somar. Ah, se não desse para somar, o que eu faria? Multiplicaria 1 por menos 1. É igual aqueles procedimentos da matemática. Certo? Mas que sempre vai dar para somar porque os sentidos aqui são sempre opostos. Então vamos lá, menos T mais T, ó, cancela. 30 mais nada, 30. Igual. 3A mais 2A, 5A. Né? Faz a soma. 30 mais nada, 30. 3A mais 2A dá 5A. Ok? Aí o que faz? O 5 está multiplicando A, vai passar dividindo. Então fica A sozinho igual a 30 dividido por 5. Ou seja, A vai ser igual 30 dividido por 5, 6. Aí metro por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Então já encontramos aqui a aceleração. Veja como é o procedimento, tá? A gente coloca a segunda lei de Newton nos dois blocos. Vê as variáveis que está atuando, né? Está atuando as forças, né? Elimina as forças que são opostas, iguais, substitui e soma o sistema, tá? Então, se eu encontrar a aceleração, falta só quem? Falta só quem é a tração. Bem, sempre é assim, gente. Ó, encontrei a aceleração, eu vou em qualquer uma daquelas duas equações que eu tinha antes, ó. Qualquer uma dessas duas equações e substituo. Como nós somos meninos sabidos, nós vamos pegar aqui a equação menor. T igual a 2 vezes A. Porque o A eu já tenho. Então, T vai ser igual a 2 vezes, quanto é o A? 6. Então, T, que é a tração, vai ser igual 2 vezes 6, 12. 12 newtons. Pronto, fazendo isso eu encontro a tração e encontro a aceleração. Beleza? Então você anota aí, né? Vai tirando o print, anotando. E qualquer dúvida você entra em contato, tá certo? Vamos continuar aqui. Pronto, mais um exemplo aí, né? Do bloco pendurado e outro na superfície, né? Sobre uma superfície. Para vocês verem que é simples, né? Agora eu também inverti.
mas é a mesma coisa. Então imagine aí esses dois blocos dependurados, né? Esse bloco A dependurado, o bloco B sobre uma superfície lisa, né? Sem atrito. O bloco A tem massa 3,5 kg, o bloco B tem massa 1,5 kg. Aí qual a aceleração e qual a tração? Uma coisa que a gente sempre usa nas questões, né? No livro sempre vai dizer que a gravidade você usa 10 metros por segundo ao quadrado. Para efeitos de conta, né? Então a primeira coisa que a gente faz é desenhar as forças. Aqui, ó. O bloco A, ele está dependurado, né? Então tem um peso aqui, ó. Que eu chamo peso de A. E aqui eu tenho uma tração por causa do fio, ó. Beleza? Sempre eu inicio assim, desenhando as forças. Elas não se anulam, né? Porque o objeto está se movimentando. Agora aqui, temos aqui para apontar para baixo o peso de B, ó. E como ele está sobre uma superfície, eu tenho uma força aqui direcionada para cima que eu chamo de normal. Aí aqui nesse sentido eles são cancelados, ó, porque eles são iguais, né? Primeira lei de Newton. Eu tenho um objeto parado sobre uma superfície, essas duas forças se anulam. Elas não influenciam no movimento. E aqui vai ter uma força também de tração, ó. Devido exatamente ser a força que vai puxar o bloco. Ok? Então é só essas forças aí. Em seguida, o que eu faço? Vou aplicar a segunda lei de Newton para o bloco A e para o bloco B separadamente. No bloco A, eu vou colocar a força resultante é massa vezes aceleração. No bloco B, força resultante igual a massa vezes aceleração. Tá? Vai anotando para não se perder. Sempre vai pausando, anotando a sequência, porque sempre segue essa sequência. Então vamos lá. Força resultante para o bloco A. No bloco A sobrou duas, né? Então para que lado o sistema está indo, né? O bloco A tem massa 3,5 kg. Então o bloco A ele tem mais massa do que o bloco B. Então o bloco A é mais pesado, logo ele vai puxar o conjunto. Então a força peso de A é maior do que a tração. Então fica peso de A menos a tração. Por que menos, gente? Ó, direção oposta, sentido oposto, quer dizer. É a mesma direção, vertical, sentido oposto. Aí fica a força maior menos a menor. Igual a massa, qual é a massa do que eu estou estudando agora? Massa de A. Vezes a aceleração do conjunto. Beleza? Agora vamos para o bloco B. O bloco B só sobrou quem? Só sobrou uma força, ó, tração. Então fica somente tração igual a massa agora de B, ó. Quem é a massa de B? 1,5. 1,5 vezes A. Beleza? Então, beleza? Vamos substituir agora isso aqui. Peso de A. Ah, eu não tenho peso de A, vou fazer aqui. Peso de A é massa de A vezes a gravidade. Então, peso de A vai ser igual. A massa de A é 3,5 kg vezes 10. Então, peso de A vai ser igual a 35 newtons. Então, substitua. 35 menos T igual a massa de A, é 3,5 kg, vezes a aceleração. Então, agora eu vou pegar aqui, né, a equação 1 e a equação 2 e vou somar essas duas equações. Então eu vou colocar essa equação embaixo dessa. T igual a 1,5 vezes A. Porque fazendo isso eu vou poder somar e encontrar essas variáveis, que é o A e o T. Aí menos T mais T, ó, vai-se embora. 35 mais nada, repete o 35. Igual 3,5 vezes A mais 1,5 vezes A vai dar 5 vezes A. Tá? É uma soma. Aí fica A igual. O 5 passa dividindo, né? Então fica 35 dividido por 5
Logo o A vai ser igual a 35 dividido por 5, 7, né? Metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Então, os dois blocos vão estar sujeitos a essa mesma aceleração, que a gente chama de aceleração do conjunto, ou aceleração do sistema, tá certo? Então, falta quem agora? Falta agora a força de tração, é isso? Aí como é que a gente faz? Se eu encontrei a aceleração, eu vou pegar qualquer uma daquelas duas equações, ou essa daqui, ó, e substituo o valor de A para encontrar a tração. Então vamos pegar essa daqui que nós somos, né? Menino sabido, né? 1,5 vezes A. Eu já tenho A, agora eu vou substituir e encontrar o T, ó. 1,5 vezes, quanto é o A? 7. 1,5 vezes 7, né? Então vai ser igual a 10,5 newtons. Então essa é a aceleração e essa é a tração. Essa tração é a mesma, gente, para os dois fios. Lembrando sempre disso, porque como o fio é o mesmo, a tração é a mesma. Então para essas duas trações é o mesmo fio, então é o mesmo valor de tração para cada uma. Tá? E a aceleração também é a mesma, porque os dois blocos estão presos um ao outro. Tá bom? Então é isso. Você anota aí, né? Qualquer coisa, só entrar em contato. Gente, outro dispositivozinho que eu uso as aplicações das leis de Newton é a máquina de Atwood, né? Que consiste em uma roldana presa aqui, né, ao teto. Essa roldana é livre para girar, né? Então o bloco que for mais pesado vai puxar, né, o outro, tá? Então, por exemplo, se o A é mais pesado, o A vai descer e o B vai subir. Se o B é mais pesado, o B vai descer e o A vai subir, né? Porque eles estão presos por esse fio, que esse fio é inextensível, ou seja, ele não estica, tá bom? Ele é fixo, é rígido, né? Então, essa máquina é chamada máquina de Atwood, né? Em homenagem ao George Atwood, né? Que fez esse experimento aí, né? Essa descoberta em torno de 1784, né? E serve para demonstrações, né, em laboratório das leis da dinâmica, né? Então é uma aplicaçãozinha bem simples, né? Você vai ter que desenhar quem são as forças que estão atuando aqui no sistema, né? Vamos pegar aqui o pincel, desenhá-las. Então não tem nenhuma delas sobre uma superfície, né? Elas estão pairando aí no ar. Então assim, se elas têm a mesma massa, elas vão ficar em equilíbrio. Lembra aquela da balança, né? Parece um sistema de balança. Se elas têm a mesma massa, elas vão ficar em equilíbrio. Se uma tem mais massa do que a outra, ou seja, vai ter mais peso do que a outra, então ela vai puxar o conjunto. Mas no caso aqui, ó, sempre vai ser, independente de estar descendo ou subindo. Aqui eu tenho o peso do objeto B, né? Que eu batizei isso aqui de B. Aqui, como eu tenho um fio ligado a dois blocos, esse fio é o mesmo. Então aqui tem uma tração, né? Por ter um objeto pendurado. Aqui eu tenho outra tração. E essas trações têm o mesmo valor, tá? Porque são a mesma, porque não mudou de fio. E aqui apontado para baixo, eu tenho o peso do objeto A. Então perceba que aí nenhuma delas foi anulada, né? Todas elas vão importar quando eu for fazer o cálculo de alguma coisa, da aceleração ou da tensão no fio, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular logo aqui quem são os pesos, né? Vamos lá. Peso de A, massa de A vezes a gravidade. Então, o peso de A vai ser igual a massa de A, 3 quilos. Então, 3, a gravidade, 10. Então, o peso de A vai ser igual a 30 newtons. Vamos guardar esse valor aqui. Porque como não vai ser eliminado nenhum, obviamente eu vou usar todos eles, né? E o peso de B? O peso de B é massa de B vezes a gravidade. Então, o peso de B vai ser igual a massa de B, 2, ó.
gravidade, 10. Então o peso de B vai ser igual a 2 vezes 10, 20 newtons. Aguarde isso aqui. Beleza? Então, se a questão pede para a gente calcular a aceleração e a tração no fio, a gente vai proceder da seguinte forma. É parecido com os exemplos anteriores que eu estava resolvendo para vocês. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton em cada um dos blocos. Tá ok? Então vamos lá. Como eu já calculei aqui, para a gente ganhar espaço, eu vou só colocar aqui o resultado, ó, e apagar. Peso de A é 30 newtons. Peso de B é igual a 20 newtons. Então não briguem comigo, eu vou apagar só para a gente ganhar espaço, tá? Que aqui é a sala de aula improvisada, gente. Então vamos lá. Então vou aplicar aqui a segunda lei de Newton para o bloco A e para o bloco B. Que é a segunda lei de Newton? Força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante, massa vezes aceleração. Então vamos lá. Analisando aí fisicamente, né? Quem é o mais pesado? O A ou o B? O A tem 3 kg de massa, o B tem 2 kg. Então o A tem mais massa. Se tem mais massa, tem maior peso, né? Ó, tá aqui, ó. O peso de A é 30, o peso de B é 20. Então o que está acontecendo com o sistema? O bloco A está descendo e o bloco B está subindo, ó. Aqui está descendo e esse aqui está subindo, né? Ó, isso é óbvio, né? Se esse aqui é mais pesado, ele vai descer e esse outro vai subir. Porque o fio ele não estica, né? Então vamos lá. No bloco A, quem são as duas forças que estão atuando? Peso de A e a tração. Quem é maior das duas? O peso de A, porque o bloco está descendo. Então fica peso de A menos a tração igual, como eu estou estudando o bloco A, massa de A vezes a aceleração. Aqui também eu vou chegar num sistema de duas equações, né? Mas é bem simples. E o objeto B? Quais são as forças? Peso de B e a tração. Aí daí eu vou colocar peso de B menos a tração? Não, porque agora eu tenho que analisar que o bloco B está subindo. Então se o bloco B está subindo, a tração é maior do que o peso. Então no bloco B, a força resultante é tração menos o peso de B igual a massa de B vezes a aceleração. Tudo bem? Agora vamos substituir os valores, né? Deixa eu pegar aqui outra cor. O peso de A nós já encontramos, né? 30. Menos a tração que eu não tenho. A massa de A, 3. Vezes a aceleração também que eu não tenho. Então aqui é a nossa primeira equação, tá? Vamos para a segunda equação. A tração eu não tenho. Menos o peso de B nós já encontramos, 20. Igual a massa de B, 2 kg. Vezes a aceleração. Então, tá aqui a equação 2. O que a gente vai fazer? A gente vai somar. Então, vai ficar aqui, ó. Tração menos 20 igual a 2 vezes A. Passa a reta e soma. Vamos lá, vamos somar aqui, ó. 30 mais menos 20. 10. Menos T mais T, ó. Vai embora. Né? Aí 3A mais 2A igual a 5A. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então fica A igual a 10 dividido por 5. Logo A vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Porque é aceleração. Pronto. Pronto, então na máquina aí de Artwold, né? É bem simples encontrar a aceleração, né? Porque nenhuma das forças são anuladas, né? Porque não tem superfície. Então é só aplicar a segunda lei de Newton em cada um dos blocos, né? Montar o sistema e resolver.
Então já encontramos aqui a primeira incógnita, né, que é a aceleração. Falta agora a tração, né? Vamos pegar aqui essa segunda equação e substituir o A e encontrar a tração. Então fica T igual. Esse menos 20 passa para o outro lado, mais 20. Mais o que já tinha lá, ó, 2 vezes A. Quanto é o A? O A é 2. Então fica a tração igual a 20 mais 2 vezes 2, 4. Então a tração vai ser igual a 24 newtons. Então esses dois sistemas aqui, ó. O bloco A vai descer, o B vai subir com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A tração que esse fio vai aguentar é a mesma que esse, que é 24 newtons, tá certo? Então é mais ou menos esse tipo de questão aí sobre a máquina de Atwood, hein? Olha, Atwood, né? Bem, galera, dando continuidade aí, né? As aplicações das leis de Newton, né? Um assunto bem interessante que a gente tem que ver sobre as polias, né? Bem, as polias, elas, aqui ó, mais ou menos esse conjunto aqui, elas servem para levar verticalmente um corpo, né? E é preciso que atue sobre ele uma força vertical para cima, né? Então essa força tem que, o rapaz aqui ó, ele puxa e tem uma tração aqui no fio, tem outra aqui, ó. Então vamos desenhar logo, ó. Aqui vai ter uma tração, aqui vai ter outra tração, e aqui para baixo eu tenho o peso do objeto, né? E aqui vai ser a força que o cara vai fazer, né? Então essa força que é vertical para cima, ela tem que ser capaz de vencer, né? Ou se igualar ao peso desse corpo, tá certo? Então se o corpo tem grande massa, ou se necessário levá-lo para até nossa altura, é comum inverter o sentido da força que exercemos, né? Ou seja, se nós formos levantar com a força vertical para baixo, em vez de vertical para cima. Então como é que a gente vai fazer isso? Ó? A gente, usando esse sistema de cordas, né? Polias ou roldanas, né? Que é um sistema bastante utilizado em construção civil, né? Aqui uma corda, e aqui uma massa, e aqui você tem aqui uma polia, né? Uma roldana, pode ser também. Então, com a polia fixada aqui no teto, né? Por exemplo, um pequeno edifício, né? O trabalhador ele consegue levantar, né? Balde cheio de concreto, né? Pilhas de tijolos, né? Em um determinado recipiente, uma vasilha, né? Então, para conseguir essa tarefa, né? Ele passa uma corda pela polia, amarra, né? As suas extremidades à alça do balde aqui, ó. Imagina que aqui é o balde, alguma coisa que ele vai querer erguer, né? E puxa na outra extremidade para baixo. Então ele faz essa força para baixo e o objeto se movimenta para cima. Então é mais fácil você erguer alguma coisa desse tipo do que você pegar o próprio objeto e querer erguer por si só, né? Sem esse sistema aqui, sem esse aparato aqui, ó. Ok? Então é mais inteligente você conseguir erguer objetos, pode ser mais pesados, né? Ou mais leves, não sei. Usando esse tipo aqui de sistema, certo? Então você vai aplicar uma força para baixo, que é muito mais fácil você fazer uma força para baixo do que você pegar esse objeto e tentar erguer ele, tá certo? Então é para isso que a gente usa essas polias. Então nesse caso aqui, o trabalhador ele vai puxar a corda para baixo, né? E aplica uma força que é transmitida ao corpo por meio da corda, né? Essa força que ele faz para baixo é transmitida para erguer o objeto, né? Então o que essa polia faz? Ela inverte esse sentido da força que é necessário você fazer, ok? Esse primeiro sistema aqui. Então veja aí como é a distribuição, né? Aqui você tem a polia, né? Móvel, né? Você puxa aqui com uma facilidade muito mais fácil do que você conseguir erguer
por si só, né? Esse objeto aqui que contém massa, tá ok? Então assim, gente, ó, a força que um trabalhador faz, nesse caso, né, ela tem que ser a mesma intensidade, né, do que faria se pudesse levantar o balde do chão, utilizando apenas as suas mãos, né? A diferença está apenas no sentido da força, né, que, como eu falei, com o auxílio da corda, né, ele vai aplicar essa força para baixo. É muito mais fácil aplicar essa força para baixo e erguer o objeto do que ele pegar o objeto e erguer por si só, tá certo? Então, quando ele puxa a corda, né, e levanta o corpo, a tração é que vai levantar aqui o corpo do outro lado, tá certo? Essa tração aqui que é a mesma que essa, porque é o mesmo fio. Tudo bem? Então as polias, elas não servem apenas para mudar o sentido da força, né? Se você quiser fazer combinações dela com pedaços de corda, como eu fiz aqui nessa segunda situação, ela serve também para diminuir a intensidade da força que você tem que aplicar, né? Olha essa segunda situação aqui, ó. Se você pegar aqui e fazer um acoplamento aqui de várias polias, né, você vai diminuir a força que você tem que exercer, tá ok? Agora preste atenção, gente, nisso aqui. Olha como é importante. É uma ideia simples, facilita a força que você vai erguer. Vamos supor aqui que esse objeto ele tem 4 quilos. É hipotético, né? Olha, levantar um objeto de 4 quilos. Se ele tem 4 quilos, aqui para baixo, vou colocar em outra cor. Vou pegar aqui o pincel. Imagina que ele tem 4 quilos de massa. Não, vamos dificultar mais um pouquinho. Vamos colocar aqui 40 quilos. O objeto tem 40 quilos. Então aqui para baixo, nós sabemos que existe o peso. O peso é sempre apontado para baixo, né? Que o peso ele é massa vezes a gravidade. Então esse peso aqui vai ser igual a 40 vezes 10. Vai ser um peso de 400 newtons. Olha só a situação. Imagina que esse cabo aqui, ó, ele vai levantar um peso de 400 newtons. Então vamos ver qual é a força que ele vai ter que aplicar. Então para baixo tem o peso. Tá, aqui para cima eu vou ter o que? Vou ter a tração. Beleza? Quando chega aqui, gente, nessa primeira polia aqui, essa rodana, né? Eu tenho uma divisão de fios, ó. Então aqui eu tenho uma tração. Que esse fio aqui, ó, que sai dessa polia aqui, vai ser preso o teto. Ele não é o mesmo que esse outro aqui, ó. Então veja bem, ó como é. Ele vem, esse fio aqui com a tração T. Quando chega aqui, essa tração ela se divide, ó. Fica T sobre 2 para esse lado e T sobre 2 para esse lado. Tá ok? Então é como se essa tração T sobre 2 mais T sobre 2 segurasse essa tração T. Tá ok? E como esse aqui é o mesmo fio que sobe lá pro teto, ó, que é preso ao teto, é mais uma justificativa para esse aqui ter o mesmo valor. A mesma coisa chega quando acontece aqui, ó. Quando chega aqui, a tração ela se divide de novo. Então aqui, ó, vai ter uma tração e aqui vai ter a mesma tração que essa outra aqui, ó. Só que essa aqui vai ser T sobre 4. E aqui também T sobre 4. Então é como se essas duas trações aqui, ó, estivessem segurando essa outra aqui. Aí aqui, ó, perceba que vem um fio, ó, passa aqui e não mudou o fio. Então aqui também vai ter uma tração também, que é T sobre 4. Beleza? Tranquilo? Ou seja, gente, se essa tração aqui é igual a esse peso, então essa tração aqui é 400, aqui é 400 sobre 2, ou seja, vai ser 200 para cada, aqui vai ser 100 para cada e aqui vai ser 100. Então, para esse camarada aqui, ó, é como se ele pegasse o peso e dividisse por 4. Então, o peso para ele vai ser, na verdade,
400 dividido por 4, que vai ser 100 newtons. Olha como é legal essa ideia, gente. Né? Um objeto que tem 40 kg de massa, esse cara aqui ele vai colocar uma força como se estivesse puxando apenas uma de 10. Né? 40 kg de massa, como se fosse 10 aqui para ele que vai puxar. Aqui, como o peso deu 400, para ele, esse camarada, é como se ele puxasse um peso de 100 newtons. Olha, fazendo esse acoplamento aqui. E você pode colocar mais, o tanto que você quiser. Quanto mais você acoplar, né? Mais polido você acoplar aqui, menor vai ser a força que você vai aplicar. Então você poderia colocar aqui um carro, fazer vários acoplamentos de polias, que você vai chegar um momento que você vai levantar só com uma mão. Colocar uma força, puxa para baixo só com a mão. E tão leve que vai ficar. Tá certo? Então, é uma aplicaçãozinha muito utilizada, gente, na construção civil, nos elevadores, né, desses edifícios, ok? Então, veja aí como é simples, né? Você vai pegando o valor, dividindo por 2, vai pegando o valor, dividindo por 2, né? Resultou no mesmo fio, então todo mundo tem o mesmo valor, tá certo? Então, você pode fazer voltando assim, ou pode ir também assim, decrescendo, né? Crescendo, quer dizer. Beleza? Então era isso, gente. Por hoje a nossa aula finaliza, né? Lembrando, para quem não é meu aluno, que é inscrito no canal, pode perguntar à vontade aí nos comentários, né? Que eu teria o maior prazer em respondê-los, tá certo? E para aqueles que são meus alunos, né? Vocês sabem, vocês têm canal aberto comigo aí direto, né? Podem perguntar. A gente vai fazer atividades sobre esses assuntos. E eu espero que o vídeo tenha deixado claro essa ideia, tá certo? Valeu.